Capítulo 4. Jesus chorou. O que é preciso para mover o coração de Deus? O que desperta sua paixão para realizar um milagre, para intervir em favor de seus amigos? O que extrai dele o poder da ressurreição? Maria de Betânia sabia como mover Jesus. Ela sabia como despertar as entranhas de misericórdia do Rei de todas as nações. Seu quebrantamento, seu ato de cair aos seus pés e chorar, isso foi o que o feriu, a ponto de o texto dizer que Jesus comoveu-se profundamente no espírito. João 11:33. Eu fico imaginando como foi essa situação. Que tipo de oração faz com que Deus se comova? Pense nisso. Você quer comover a Deus? Fazer com que Ele se agite no espírito? Você sabia que pode fazer isso? Você pode despertá-lo. Você pode acender sua compaixão para que Ele intervenha em sua situação, sua família, sua igreja, sua cidade, sua nação e o seu mundo. Isso foi o que Maria fez. A comoção interior levou Jesus a perguntar aos enlutados que haviam seguido Maria: onde o pusestes? João 11:34. Creio que Jesus esperou os 4 dias e deixou que o processo se desenvolvesse para que pudesse levar seus amigos ao lugar de oração. A esse lugar onde o Espírito de Jesus foi levado à comoção. Como vemos desde o início dessa história, Jesus sabia como ela terminaria. Ela terminaria com Jesus sendo glorificado e não com a morte de seu amigo. Jesus permitiu que a história se desenrolasse, que as diferentes reações à crise ocorressem e que o processo evoluísse, porque ele estava buscando algo. Ele estava buscando por alguém que extraísse algo dele, que cooperasse com ele na ressurreição de Lázaro. E ele encontrou isso em Maria, aquela que tinha como hábito sentar-se aos seus pés. Não sei que leitura você faz dessa história sobre a ressurreição de Lázaro, mas para mim, tudo até esse ponto parece se mover rapidamente. Aqueles podem ter sido 4 dias de uma espera árdua para Maria e Marta, mas para nós, leitores, as coisas se desenvolvem velozmente. As irmãs enviaram uma carta a Jesus, Jesus lê a carta, Jesus diz a seus discípulos que a doença não terminará em morte, mas que ele seria glorificado por meio dela. Jesus permanece onde está por alguns dias. Repentinamente, Jesus diz a seus discípulos que Lázaro está morto. Jesus e os discípulos vão até Betânia. Marta ouve dizer que Jesus está vindo e corre para encontrá-lo. Jesus e Marta conversam. Marta vem até Maria e diz a ela que Jesus quer vê-la. Maria vai encontrar Jesus e cai aos seus pés chorando. Jesus e Maria conversam. Jesus pergunta aonde haviam colocado Lázaro. As pessoas dizem a Jesus: vem e vê. João 11:34. Pare. Tudo parece parar quando lemos o versículo seguinte, o verso 35. Esse é o menor versículo da Bíblia, mas parece o mais longo. Por quê? Porque estando cercado por todos os lados de céticos, críticos, estranhos, discípulos e amigos, o tempo para o Filho de Deus, o Criador do céu e da terra, aquele que não foi criado, o soberano das nações, o Rei dos reis, Jesus, faz o impensável. Ele chora. Jesus chorou. Isso é algo santo. Põe a sua prancheta de análise de lado e observe-o chorar. Isso é terra santa. Conecte a isso com o fato de que Deus que criou todas as coisas,
aquele que mediu as águas com as conchas da mão, que mediu a extensão dos céus com o palmo. Isaías 40:12. Está chorando. Veja a leitura dessas duas palavras no versículo 35, feita por Charles Spurgeon, que escreveu: muitas vezes fico aborrecido com o homem, quem quer que ele seja, que dividiu o Novo Testamento em versículos. Ele parece cometer falhas de maneira indiscriminada aqui e ali, mas eu o perdoo seus erros em grande medida por sua sabedoria em ter deixado essas duas palavras isoladas num único versículo. Jesus chorou. Esse é um diamante de valor inestimável, e não pode haver outra pedra preciosa ao seu lado, pois ela é única. O menor versículo em número de palavras, mas onde há outro que seja maior em sentido. Acrescente uma palavra a este versículo e ela estará fora de lugar. Não, que elas permaneçam solitárias em sublimidade e simplicidade. Você pode até mesmo colocar uma nota de exclamação depois delas e escrevê-las em letras maiúsculas. Jesus chorou. Há infinitamente mais nessas duas palavras do que qualquer pregador ou estudioso da palavra jamais será capaz de extrair delas. Embora eles devam lê-la através do microscópio da consideração mais atenta, Jesus chorou. Fato instrutivo, simples, mas incrível, cheio de consolação, digno de nossa mais intensa atenção. Venha, Espírito Santo, e nos ajude a descobrir por nós mesmos a riqueza de significado contida nestas duas palavras. Por anos pensei que esse choro foi meramente uma lágrima escorrendo, apenas um fungar ou um breve instante de emoção. Mas comecei a ver que nesse momento uma tempestade se formou no espírito de Jesus e saiu dele numa torrente de lágrimas. Jesus chorou. Jesus se agitou e chorou e soluçou. E nós devemos parar e observá-lo enquanto chora. Não podemos ir tão rapidamente para o próximo versículo. Temos que contemplar o Deus que chora em toda a sua vulnerabilidade, enquanto ele reúne toda a dor, tristeza, acusação e as tramas dos homens perversos e chora diante de todos nós. Jesus chorou. Creio que Jesus odeia tanto a morte que ele estava chorando por causa dessa maldição e do que ela tinha causado ao seu amigo. E ele estava prestes a desfazê-la diante de todos ali. Mas você não pode apenas correr para a ressurreição de Lázaro. Você tem de entrar no vale do choro com Jesus. Temos que ir ao vale das lágrimas, porque este é o lugar de onde a ressurreição se manifesta. Devemos parar ali e observar Jesus enquanto ele chora. Somos uma geração que deseja chegar diretamente à ressurreição, mas é como se Deus estivesse dizendo: ei, vocês me encontrarão no lugar de quebrantamento, no choro. Há um lugar de humildade, vulnerabilidade e honestidade. Há um lugar onde todas as suas visões de Deus são colocadas à prova. Esse é o lugar onde você luta com o seu real sentimento. E ali é onde a fé se levanta no seu coração. A fé não se parece com falsa confiança. A fé clama: Deus, eu não compreendo. Vou permitir que isso vá fundo e vou ficar feio diante de ti, Deus, pois eu desejo algo real. E isso foi o que Jesus respondeu a Maria. Ele chorou. E suas lágrimas foram lágrimas de profunda compaixão por Maria e Marta. Foram lágrimas de profunda tristeza pela humanidade. Foram lágrimas de profundo amor por Lázaro. Foram lágrimas de profunda ira pelos fariseus que estavam tramando a sua morte. Essas foram lágrimas de profundo ódio pela morte e o que ela rouba da humanidade.
Seja quem for que afirme, homem não chora, leia este versículo. Jesus chorou. Somente um Deus que chora pode enxugar as nossas lágrimas. Sinto que o Espírito Santo está convidando a igreja para um novo lugar. Um lugar que se chama a Sala do Choro. Esse é um lugar no coração de Deus onde suas emoções são compartilhadas com o seu povo. Nossa capacidade de deixar que Ele seja vulnerável diante de nós, permitindo assim que nós também sejamos vulneráveis diante dele, irá liberar o poder da ressurreição em nossas vidas, famílias e circunstâncias. Muitas vezes no livro de Apocalipse, a revelação de Jesus, podemos ver que o próprio Deus virá e enxugará nossas lágrimas. Quão perto Deus precisa estar para enxugar nossas lágrimas? Em 23 de janeiro de 2016, eu tive um encontro com Jesus onde senti que Ele estava entrando na minha sala, ajoelhando e pedindo permissão para me pastorear e ministrar sobre mim. Naquele encontro, Ele me levou a Apocalipse 7:17. Porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Esta passagem fala sobre Deus ministrando àqueles que acabaram de vir da tribulação. Isso não se aplica somente àqueles que vieram da grande tribulação no fim dos tempos, mas também àqueles que passaram por períodos de tribulação em suas vidas e precisam ser ministrados por Deus. Ele deseja entrar em nossos vales de lágrimas hoje. Ele quer ministrar sobre nós dessa mesma maneira. Ele quer se aproximar de você e enxugar as suas lágrimas com seu dedo polegar e levar embora a dor e o trauma que atingem a sua vida nesta era presente. E Ele está perguntando a você o mesmo que me perguntou em 2016. Você me permite te pastorear? Você me permitirá ministrar a você? Amados, somente um Deus que chora pode enxugar as nossas lágrimas. Somente um Deus que chora pode trazer ressurreição para as nossas vidas. As lágrimas e a ressurreição estão conectadas. Após esse tempo de choro, Jesus começou a andar em direção ao túmulo. Ele gemeu novamente em seu espírito. Você consegue ouvir seu gemido? Você pode vê-lo? Ele ainda está enxugando suas próprias lágrimas antes de entrar no modo ressurreição. Jesus chegou ao túmulo. Era uma gruta com uma pedra na entrada. João 11:38. E ele disse: "Tirai a pedra." Verso 39. Este foi o momento pelo qual Maria e Marta estavam esperando, embora elas possam não ter percebido. O zelo de Jesus estava prestes a ser liberado na forma de um milagre. Isso é, o poder da ressurreição estava prestes a explodir. E Marta tinha de dizer algo. Senhor, ele já cheira mal porque já faz 4 dias. Verso 39. Agora você percebe por que eu fui tão duro ao descrever a atitude de Marta? Porque aqui está a verdadeira Marta. Nesse momento, ela revelou sua real condição interior. Sua declaração expôs sua falta de fé, provando que todos os comentários cheios de fé que ela fez anteriormente não eram o que pareciam ser. Eu amo Marta. Jesus amava Marta, mas ela ainda não tinha entendido. E Jesus se recusava a deixá-la de fora. Ele disse: "Não te disse que se creres, verás a glória de Deus?" Verso 40. Então, alguns dos que estavam ali removeram a pedra. E Jesus, erguendo seus olhos, disse: "Pai, graças te dou porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui é que assim falei, para que creiam que me enviastes." Verso 41 e 42. Um dos grandes segredos para ter autoridade em oração se encontra na percepção vívida de que o Pai nos ouve.
Seus ouvidos estão abertos para o seu filho. Seu coração está comprometido e sua mão está pronta para se mover. Você crê que o Pai Celestial o ouve quando você ora? Jesus acreditava. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu com os pés e as mãos atados com faixa e o rosto envolto num pano. E Jesus lhe disse: desatai-o e deixe ir. Verso 43 e 44. O grande Deus guerreiro libertou seu brado, e aquele que esteve morto por 4 dias saiu do túmulo. Então aqueles que estavam ao redor de Lázaro o desataram das faixas e dos panos que o envolviam. E a revelação da ressurreição através de Deus foi manifesta para que todos vissem. Amigos, Lázaro está saindo do túmulo nesses dias. Na medida em que entramos na sala do choro com Jesus e chegamos a um novo lugar de vulnerabilidade e lágrimas, veremos um brado de ressurreição liberado em nossas vidas, que literalmente testemunhará a ressurreição de cônjuges, filhos, finanças, corpos e igrejas. Vemos ressurreição de pessoas, ressurreição de casamentos, ressurreição de finanças, cura, libertação e rompimento nas áreas pelas quais temos clamado a Deus ao longo de anos. Veremos um poderoso espírito de avivamento atingir esta nação e veremos uma geração que tinha deixado a igreja e se afundado profundamente no mundo, começando a voltar de forma sobrenatural. Até mesmo quando escrevo essas páginas, sinto que estamos numa janela de oportunidade divina, onde Jesus está nos convidando a entrar na sala do choro. E dessa estação nascerá um dos maiores avivamentos que já foram liberados na terra. Assim como a ressurreição de Lázaro provocou a trama para a morte de Jesus, creio que o poder da ressurreição, que está prestes a ser liberado sobre a nossa nação e sobre o globo, provocará uma grande ira que armará o cenário para a segunda vinda de Jesus. As lágrimas e a ressurreição andam de mãos dadas. Nós testemunhamos isso nessa história. Jesus chorou e Lázaro ressuscitou. E vemos o mesmo na morte e ressurreição de Jesus. Hebreus 5, 7 ao 9. Diz que, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. Tornou-se a fonte da salvação eterna para nós. Suas lágrimas e sua ressurreição confirmaram a nossa. Contudo, não somente a nossa, mas a ressurreição futura de Israel. Lucas 19, 41. Nos informa sobre como Jesus viu Jerusalém e chorou por ela. Romanos 11:15 diz que a aceitação de Israel será vinda dentre os mortos. Deus está liberando o dom de lágrimas sobre o seu povo nesses dias. Esse dom não é manipulado, fabricado ou concedido em função dos méritos, mas é uma graça divina. Ele nasce da incapacidade humana de fazer qualquer coisa acontecer. Prometa a você que Deus o esculpirá até que você assuma uma forma de dependência, humildade e quebrantamento. E este lugar é onde a oração começa. Esse é o tipo de oração que penetra, alcança e rompe. As lágrimas vêm quando você fica sem opção. Elas são uma linguagem em si mesma. Elas são uma expressão da alma que está além das palavras. Tais lágrimas provocarão uma resposta em Deus. Ele não ficará em silêncio diante das suas lágrimas. Salmo 39, 12. Deus está nos levando a um lugar mais profundo de oração e as lágrimas acompanharão o espírito de oração.